Salut chers élèves, comment ça va? Professor Rafael Tosta do Francês Cultural com mais uma aula especial. Eu vou mostrar para vocês hoje a análise dessa piada, essa historinha que está circulando pelos WhatsApps, pelas redes sociais, uma brincadeira aqui na época de quarentena por causa do coronavírus. Então é uma piada, uma diversão de uma programação de uma excursão. Então aqui temos excursão de amanhã, visita guiada. Em francês fica excursion de demain, visite guidée. Então, para quem gosta de pronúncia, temos o som do U, né? U, excursion de demain. Esse som do E lembra um pouquinho a boca do U, né? De demain. Visite guidée. Então, essa é a programação, como se você tivesse recebido, como seria a visita, por exemplo, um dia numa cidade, né, em Paris, de manhã vamos na Torre Eiffel, almoçamos, não sei aonde, enfim. Então, aqui a gente pode aprender muitas palavras, muitos vocabulários. Départ à 8h30 de la salle de bain. Arrivé à la cuisine où nous allons prendre le petit déjeuner. Então, claro que vocês entenderam, é uma excursão para quem está em quarentena, é uma excursão dentro de casa. Então, saída, départ, né? É a palavra usada para trens, aviões. Départ à 8h30 de la salle de bain. Então, você tem que acordar, tem que ir para a sala, salle de bain é o banheiro, né? Diferente do toilette. Toilette é só onde você faz xixi e outras coisas. E o salle de bain é a sala de banhos, onde você também toma banho. Arriver. Arriver é chegada. Mesma palavra usada para trens, aviões, etc., aeroportos. Arriver à la cuisine où nous allons prendre le petit déjeuner. Tá? Então, chegada na cozinha, onde nós vamos tomar o café da manhã. Après le petit déjeuner, então depois do pequeno desjejum, que é o café da manhã, nous visiterons les chambres. Nós visitaremos, então olha como o futuro é parecido com o nosso, né? Visitaremos, visiterons les chambres, né? Então a gente tem esse R no final, né? Que dá o sentido de futuro nas declinações que vêm do latim. Ensuite, então em seguida, tá? Ensuite, nous réaliserons un atelier de nettoyage. Então, atelier em francês é oficina, certo? Então, por exemplo, nós realizaremos um ateliê, como se fosse fazer alguma atividade juntos nessa programação, né, desse dia. Então, nós realizaremos, nous réaliserons un atelier de nettoyage. Nettoyer, o verbo nettoyer significa limpar e nettoyage é limpeza. Então, uma oficina de limpeza, ou seja, vamos arrumar o quarto, limpar o quarto. Prestem atenção na liaison sonora, un atelier, né, junta, tá? À 13h, 13 heures, juntando 13 heures, hora. Un repas au choix dans la cuisine. Então, uma refeição, un repas. Au choix é a escolha, porque choix significa escolha, mas é masculino, então fica ao escolha, né? Então, uma refeição de livre escolha na cozinha. Então, é o termo, é a expressão que se usa, né? Repas au choix, quando você escolhe, boisson au choix, bebida livre, né? Não está me vindo em português o termo que a gente usa, né? Un repas au choix dans la cuisine. À 14h, à 14h30, une sieste sur le canapé. Então, olha, aqui a gente está vendo muitas preposições, ó. Après, depois, à, hein? Ensuite, em seguida, sur, sobre, dans, dentro, né? Então,
cada trecho de um texto, de uma conversa, traz pra gente muita coisa. Se a gente parar para analisar cada coisa aqui, eu vou demorar anos, né? Vou ver todas as pronúncias, todas a parte escrita, né, de ortografia, etc., as declinações, enfim, os tempos verbais, e não é o objetivo, mas enfim. À 14h30, tá? Une sieste sobre le canapé. Canapé, sofá, né? Dans l'après-midi, então après, depois, midi, meio-dia. Então o que é o depois do meio-dia? É a tarde, é assim que se diz tarde. Dans l'après-midi, então dentro da tarde, não é a estrutura que a gente utiliza, né? A gente diz de tarde, mas é uma transposição que a gente tem que fazer. Dans l'après-midi. Visite du salon, visita da sala. Ou un thé chaud avec des biscuits será servi, aonde um chá quente com biscoito será servido. Bom, não estamos no Brasil aqui nessa piada, né? Já que um chá quente nesse verão aqui seria um pouquinho difícil. Ou un thé chaud avec des biscuits será servi. Então, onde um chá quente com biscoitos será servido. Olha como o futuro fica igualzinho no português. Será servido. E servir é bastante parecido, né? Avec é com. Aí depois, qual que é a programação? Temps libre pour parcourir les couloirs. Tempo livre para percorrer os corredores. Retour en fin d'après-midi. Então é assim que se coloca mesmo programações de passeios, né? Tempo livre, temps libre, retour, retorno, dans l'après-midi, ensuite, après, enfim, é bem tradicional, né? Esse jeito de listar a programação com os termos, então a piada fica engraçada. Retour en fin d'après-midi. Então, retorno no fim, enfim, né? Mas no fim da tarde, né? Do depois do meio-dia. Bon voyage, boa viagem. Então é isso, é uma brincadeira de uma visita guiada, de uma excursão, visita guiada, viagem que se faz dentro de casa nessa época de quarentena. Espero que vocês tenham gostado, aprendido muitas palavras, vocabulários, preposições, estruturas, que vocês possam repetir para treinar também esses termos, porque não basta só ver, escutar eu falando, se possível dá um pause no vídeo, transcreve isso, passando a mão a limpo, né, na escrita, porque isso ajuda muito. Pronuncia, grava a sua pronúncia lendo isso, né, que vai ser muito legal. Excursion de demain, visite guidée. Départ à 8h30 de la salle de bain, arrivée à la cuisine où nous allons prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, nous visiterons les chambres. Ensuite, nous réaliserons un atelier de nettoyage. À 13h, un repas au choix dans la cuisine. À 14h30, une sieste sur le canapé. Dans l'après-midi, visite du salon où un thé chaud avec des biscuits sera servi. Temps libre pour parcourir les couloirs. Retour en fin d'après-midi. Bon voyage! Voilà, chers élèves! Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não segue aqui também. Instagram, YouTube, siga, compartilhe aqui, deixe seu comentário se você gostou, se você aprendeu e a gente fica em contato. Professor Rafael Tosta, do Francês Cultural, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!